Como é que é mesmo? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Opa! Tudo bem, galera? Beleza? Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo somar os números naturais de 1 a 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Mas está muito difícil, não tá? Vou te explicar um jeito muito fácil de como fazer isso. Vem comigo, galera. Vou explicar para vocês um pouco hoje da soma de termos de uma progressão aritmética. Meus amigos, conta a história que há muitos e muitos anos atrás existiu um homem chamado Frederick Gauss, mais conhecido na matemática como Gauss. Gauss era um menino prodígio. Conta a história que aos 10 anos de idade, isso mesmo, 10 anos de idade, ele conseguiu demonstrar uma fórmula matemática que calculava a soma dos números de uma progressão aritmética. E sabe como que ele fez isso? Eu vou explicar para vocês. Fica até o final desse vídeo. A história que Gauss era muito bagunceiro. Fazia muita bagunça na escola mesmo. E aí o professor, para tentar manter a calma na sala de aula, pediu aos alunos que somassem os números de 1 a 100. Veja como Gauss fez. Ele pegou os números, só que ao invés dele somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até chegar no número 100, olha o que Gauss fez. Olha que impressionante. Ele pegou o primeiro número e somou com o último. E percebeu que essa soma dava 101. Ele pegou o segundo e somou com o penúltimo. E percebeu também que essa soma ia dar 101. E foi fazendo esse procedimento. 3 com mais 98, 101. 4 com 97, 101. 5 com 96, 101. E foi fazendo esse procedimento. E percebeu que essa conta sempre ia dar 101. Olha que impressionante. Aos 10 anos de idade, ele teve esse raciocínio. Pela imagem anterior, podemos ver que cada número irá associar o outro que está em posição oposta a si. E a soma de ambos será sempre quanto? 101 é o que eu estou dizendo. Repetindo esse processo, chegará um momento em que a gente vai somar os números centrais dessa sequência e encontrar como referência 50 mais 51, que vai dar também 101. Assim sendo, em vez de somarmos os 100 números, olha o que esse cara teve a ideia. Em vez de somar esses 100 números dessa sequência, somaremos os resultados obtidos. Ou seja, como a gente vai estar formando pares, ao invés da gente ter 100 números, nós vamos ter 50 números. Então vai aparecer o número 50 vezes o número 101. Então Gauss, com toda a sua inteligência, deu o resultado rapidamente para o professor, dizendo o seguinte: mas podemos realizar esse cálculo, foi o que ele disse, de uma maneira bem rápida. Ele pegou 50 e multiplicou por 101 e encontrou 5.050. Portanto, através dessa ideia que Gauss teve, conseguiu então calcular rapidamente a soma de todos os números compreendidos entre 1 e 100. E obtendo como resultado 5.050. A partir dessa ideia, então, Gauss cria, então, essa fórmula matemática que ficou conhecida como soma de termos de uma progressão aritmética. O S, o A1, o AN, a letra N, o porquê desse 2 dividido, a gente pode explicar da seguinte forma. O A1 é o primeiro termo da sequência. O AN é o enésimo termo da sequência, ou seja, o último termo dessa sequência. O N é a quantidade de termos que eu tenho nessa sequência. E dividir por 2, porque eu estou pegando sempre par a par e estou pegando nessa sequência sempre a metade. Observa o seguinte, eu não estava querendo somar os números de 1 a 100? 1 mais 2 mais 3 e assim diante, até chegar no número 100. Esse cara aqui, pessoal, ele é o primeiro termo. Então, se a gente substituísse, como a gente está querendo somar os 100 números, então eu estou querendo calcular o S100, é a soma dos 100 números dessa sequência, então, o primeiro termo seria o número 1, que no caso seria o termo A1.
O último termo, que é o AN, seria 100, vezes a quantidade de termos, nós estamos querendo somar, não é 100 termos, então N representa essa quantidade de termos, dividido por 2. Se a gente simplificar esse 2 com esse 100, a gente vai encontrar o 50, que foi o que Gauss pensou, que é a metade. E 1 mais 100 dá 101, então a soma dos 100 termos dessa progressão aritmética equivale a 101 vezes 50. Que se a gente multiplicar isso, a gente vai encontrar 5.050, que é a soma dos 100 termos dessa sequência. Olha que ideia genial que esse cara teve. A partir disso, essa fórmula ficou conhecida no mundo inteiro como soma de termos de uma progressão aritmética. Tudo bem? Eu vou dar mais 2 exemplos para vocês para ilustrar um pouco dessa ideia. Veja bem. A soma de termos de uma progressão. Vamos dar um exemplo bem rápido dessa ideia que Gauss teve. Observe. Se eu pegar essa sequência 2, 7, 12, 17, 22, 27, se quisesse somar elas, né, eu pegando o primeiro com o último termo, dava 39, olha, observe essa sequência. Vai dar sempre o mesmo número, 39. Gente, isso vale para qualquer sequência. Pode fazer o teste. Você vai ver que a soma do primeiro com o último vai dar sempre o mesmo fator. Tá? Essa é a ideia que ficou conhecida como a soma de termos de uma progressão aritmética. Agora, observa esse exemplo. Veja bem. Veja alguns exemplos dessa utilização dessa fórmula que define a soma de termos. Eu quero calcular a soma dos 50 primeiros termos de uma progressão aritmética. 2, 6 e assim continua. Bom, se eu quero calcular a soma dos 50 primeiros termos de uma progressão aritmética, a gente tem que calcular então quem seria esse último termo, que no caso é o A50, que é o último termo dessa progressão. Numa aula anterior eu expliquei isso para vocês, tá? Entrem numa aula anterior que fala sobre progressões aritméticas, que você vai ver como que calcula, por exemplo, se tiver dificuldade, o termo A50, que seria o último termo dessa sequência. Nessa PA, então, infinita, com os 50 primeiros termos dessa sequência, a gente tem, então, o primeiro termo como sendo A1, a razão como sendo 4 e o N como sendo 50. Então, a gente deve primeiro calcular quem é esse último termo, pelo qual eu estou querendo somar, não estou querendo a soma dos 50 primeiros números. Então, eu vou calcular quem é o A50. O A50 vai ser igual a 2, que é o A1, mais 49R. Em uma aula anterior eu expliquei isso. Entrem lá, vejam o vídeo anterior, que vocês vão ver como que calcula um termo de uma progressão aritmética. Mas se tiver dificuldade, vem comigo. A1 mais 49R. Ou seja, se aqui é o A50, eu pego um termo anterior, 49, né? O antecessor de 50 seria 49. Então, A1 mais 49R. 49 vezes 4 dá 196, mais 2, 198. Então, eu sei que nessa sequência, né, a soma desses 50 primeiros termos, a posição desse número, né, dos 50, seria 198. Se a gente aplicar isso aqui na fórmula, a gente tem A1 mais o AN, que é 198, vezes 50, porque eu estou querendo a soma dos 50 primeiros termos dessa PA, dividido por 2. Fazendo essa operação, aqui vai dar 200, aqui vai dar 25, e 25 vezes 200 vai dar 5.000. Veja só mais um exemplo. Em relação à sequência dos números naturais ímpares, vamos calcular a soma, então, dos 20 primeiros termos dessa sequência. Veja bem, olha como é que é fácil, hein? Primeiro, eu já sei que a razão vai ser 2, porque ela está caminhando de 2 em 2. 2, 3, 5, 7, 9 e assim vai. Como eu quero a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência, eu preciso calcular o 20º termo, o A20. E como que a gente calcula o A20? O A20 é igual ao A1 mais 19R. Sempre um anterior, tá vendo? Então, eu vou fazer essa conta. Vou calcular o A20. Né? O A20 vai ser o A1, tá vendo? 1 mais 19 vezes R. A razão é 2. Fazendo a conta, eu tenho, então, o A20.
Então, o 20º termo dessa sequência é o número 39. Agora, pessoal, é só calcular a soma. Substituindo, então, os valores naquela fórmula que Gauss desenvolveu para a gente, ou seja, a soma dos 20 primeiros termos é igual a 1 mais o A20, né, que é o 20º termo, vezes 20 sobre 2. Simplificando aqui, ó, vai dar 10 e aqui vai dar 40. Se a gente somar, então, esses fatores, eu tenho, então, a soma dos 20 primeiros números ímpares, né, naturais aí de uma sequência, que no caso aí dá 400. Gostou, pessoal? Legal? Gostaram da ideia? Deixe seu like, então, se inscreva no meu canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Pessoal, eu estava me esquecendo. Você sabe quanto que é a soma de uma cadeira mais um ventilador estragado? Você sabe? Não? Olha, uma cadeira, você senta. O ventilador estragado, não venta. 90 mais 60, 150. Gostaram, galera? Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.